Seja bem-vindo, torcedores do Denver Broncos e amantes da NFL. Temos estreia aqui em nosso canal, mais uma série de vídeos aí para vocês. Como vocês puderam ver, chama-se Além do Campo, onde eu e meu amigo Davis Chiodini vamos falar aí de tudo que envolve uma franquia da NFL, das quatro linhas para trás, né? Desde os técnicos até a chefia máxima nos donos, né? Queria te agradecer pela participação, Davis, agradecer aí por estar fazendo esse material juntamente comigo e seja bem-vindo, vamos dar início a mais essa série. Valeu, André, valeu pelo convite, sempre um prazer estar aqui para falar do nosso querido Denver Broncos. E vamos ver se as coisas esse ano andam para o Denver Broncos, tanto dentro quanto fora de campo, né? A gente teve alguns problemas aí nos últimos anos no extracampo que com certeza afetaram a franquia. E esse primeiro tema desse vídeo vem muito a calhar, né, Davis? A gente vai falar aí sobre a função do dono de uma franquia, né? E vamos, obviamente, falar de dono da franquia do Denver Broncos. Então, vamos começar a elucidar esse tema aí, Davis. Vamos trazer para o pessoal aí qual a principal função, né, de modo geral, no business e também nas operações de futebol, né? Quais as funções de um dono de franquia, né? No caso, nós tínhamos aí o Pat Bowlen, né? E agora estamos aí órfãos, né? O dono, ele é o cara que vai participar das reuniões da liga, né? Vai trabalhar nas diretrizes principais da liga. É o cara que, na verdade, comanda tudo. Ele vai dar as diretrizes de cima para baixo do que vai acontecer na franquia, ele vai participar da tomada de decisão na liga, porque as pessoas precisam entender que a NFL, o Roger Goodell, é um funcionário de 32 pessoas. No caso do Green Bay, 32 chefes, né? Tem 32 chefes, que são os donos de time. Então, as decisões estratégicas, as decisões que afetam qualquer coisa de modo que o Goodell não possa decidir, que ele não tem autonomia, vai ser decidido por esses caras. E o dono é um deles, né? Cada dono aí tem o seu direito a voto, a propor alterações, esse tipo de coisa. Tanto que regras, por exemplo, muitas vezes são discutidas na reunião dos donos, porque elas não envolvem só o campo, elas envolvem o extracampo, televisão, esse tipo de coisa. Então, é um papel muito importante, é realmente tratar dos assuntos macros das franquias. Como o Davis disse, né, são 32 chefes do Roger Goodell, né? O Goodell simplesmente é o porta-voz da vontade aí dos 32, né? E a reunião dos owners aí que o Davis tanto citou tá chegando, né, Davis? Se não me engano, é agora começo de março, né? Começo de março, primeira semana de março já tem essa reunião. Basicamente é onde o Roger Goodell vai apresentar os lucros da liga, vai apresentar receita, despesas, toda aquela prestação de contas e vai ser discutido assuntos de interesse da liga para 2023 e para o planejamento futuro. Além de alterações de regra e possíveis acordos, né, novos acordos televisivos, tem algum outro tópico aí, Davis, que é tratado nessa reunião que você saiba pontual? Qualquer coisa que seja relevante ao futuro da liga, desde tendências políticas da liga, de políticas da liga, né? Por exemplo, adotar programas sociais, aumentar a participação da liga em outros países, esse tipo de coisa, são discutidos previamente nessas reuniões, e aí sim o Roger Goodell vai seguir com o planejamento e fazer as ações, né? E a melhor forma de executar cada um desses planejamentos. Mas dentro da gestão, tudo isso é muito discutido nessa reunião dos donos. NFLPA, né, Associação dos Atletas, não tem interface nessa reunião dos donos aí, acredito eu, né, Davis? Não. Pelo que eu sei, não. Pelo que eu sei, essa reunião ela é restrita aos 32 donos dos times, né? Green Bay não tem um dono formal, né? É um comitê, mas manda um representante. E pelo que eu sei, é uma reunião bem sigilosa, assim. Você não vê câmera, não tem coletiva, não tem muita coisa, não. É uma reunião bem sigilosa. Acho que até existe um código de ética entre eles de não revelar muito o que acontece lá dentro. Davis, agora vamos trazer um pouco mais, né, esse lado fora do business aí da NFL, né, que o dono tem essa interface aí representando uma franquia perante a liga, e vamos falar dentro de casa, né? O owner, literalmente, ele é o chefe de todo mundo, né, Davis?
Exatamente. Ele é o cara que vai cobrar lucro, que vai cobrar resultado, ele é o cara que, em determinadas... E aí vai variar muito de franquia a franquia, quão controlador é e quão capaz de delegar quão liberdade dá. Vamos pegar dois exemplos aqui. Vamos pegar um exemplo bem clássico, né? O Jerry Jones do Dallas Cowboys, extremamente centralizador, um cara Sim. que atua diretamente no front, que decisões micro passam pela mão dele e tal, enquanto outras franquias o dono é muito mais um gestor de resultados mesmo, que vai cobrar lucro, que vai cobrar resultado, que não vai interferir em muitas operações que não sejam essas. Né? Ele vai contratar general manager, demitir, contratar CEO, demitir, esse tipo de coisa, né? Presidente de operações e tal, mas vai ficar focado mais na parte dos números, enquanto tem outros que são mais centralizadores e aí vai variar conforme cada franquia. Normalmente, abaixo do dono, Davis, vai ter uma pessoa direcionada pro futebol, né? Pro produto em campo, e outra pessoa mais pro lado do business, né? Correto? Exatamente, exatamente. Você geralmente tem essa divisão, né? Como se lá no topo da pirâmide está o dono, tem duas subdivisões. O cara que vai fazer ganhar dinheiro fora de campo e o cara que vai fazer ganhar dinheiro, teoricamente, dentro de campo, né? Cada departamento com suas receitas e suas despesas. Que aí seria, no caso, o President de Football Operations, né? Que hoje é o John Elway, se não me engano, né? No caso dos Broncos. E aí o presidente da parte de business, né? Geralmente, essa função que o John Elway hoje executa é alguém muito, muito próximo ao dono da franquia. Né? É geralmente alguém de muita confiança, não vai tomar medidas que impactem diretamente no campo, esse tipo de coisa, geralmente, né? Mas é um cara que tem uma visão muito alinhada com o dono da franquia. Davis, e aí uma coisa que o pessoal, né? E até eu, às vezes, muitas vezes me pergunto, né? Como que o dono da franquia pode afetar o produto que a gente vê aí aos domingos dentro de campo e na nossa televisão, né? Como que ele afeta esse produto entregue? Há alguns pontos assim que eu acho que são muito importantes como ele afeta. A gente já viu franquias tomarem decisões pelo que o dono mandou. Por exemplo, a franquia precisa vender ingresso, precisa de um ídolo, ela vai e drafta um quarterback, mesmo não sendo aquilo que o departamento de futebol queria naquele momento. Acontece, tá? Você vai draftar um quarterback numa escolha top 5, alguma coisa, o dono geralmente dá um pitaco, pelo menos. É uma coisa importante. Outra coisa é donos que colocam o pé no freio em algum momento nos gastos da franquia como um todo, na estrutura. Até anos atrás havia muitas críticas ao Cincinnati Bengals por estrutura, de campo de treinamento, esse tipo de coisa, porque o Mike Brown é um mão de vaca, que é o dono da franquia. Uhum. Tá? O Mark Davis já andou falando que precisa recapitalizar a franquia do Las Vegas Raiders por conta do estádio e toda a mudança e de tudo que foi gasto. Então, assim, afeta nessas formas, tá? Seja com uma ingerência ou com uma linha que a franquia é obrigada a seguir em alguma coisa que tudo acaba desembocando no campo. E assim, Davis, uma outra pergunta, né? Durante a temporada, né, e na pós-temporada, você consegue ver uma divisão clara onde o dono teria potencialmente mais e menos trabalho, onde ele seria mais ocupado, né? Onde ele demandaria mais do seu trabalho, mais na off-season ou mais durante a temporada mesmo? Não, eu acho que mais na off-season. Né? Durante a temporada, ele é meio rainha da Inglaterra, na maioria dos casos, tirando esses que eu falei, né? Como o Jerry Jones, o próprio Brown, que faz funções de general manager e tal. Mas é mais aquele cara que vai ao estádio, comemora, entra no vestiário, fala algumas palavras, pode até cobrar em algum momento, né? Mas não é um cara que vai ter um envolvimento direto. Ele vai estar mais focado nesse momento ali na gestão toda e tal, em cobrar resultados. Na off-season ele trabalha mais, né? Trabalha, entre aspas, mais porque aí você tem todas as questões estratégicas e tal, né? A verdade é que a maioria, todos eles têm uma grande equipe por trás, uma equipe grande e tal, e isso vai facilitar muito o seu trabalho. Então, né, a gente estava falando no tópico passado, né, que o dono pode ter pitacos, por exemplo, em escolhas, né, em contratações. Aquele cenário que a gente vê no famoso filme Draft Day, que o dono lá do filme, da franquia no filme, chega para o general manager e pede para fazer um splash, é factível de acontecer mesmo, então.
Muito factível, pode acontecer, já deve ter acontecido, e isso vaza muito pouco, né? Mas, por exemplo, eu sinto muito o Jerry Jones porque ele é uma figura muito emblemática e chega Muito. muita coisa de Dallas, né? É um lugar que acaba saindo muita coisa por ser um time muito popular. O Jerry Jones estava pronto para escolher o Johnny Manziel no draft, tá? E aí o filho dele tira o cartão da mão dele, pelo que contam, e diz não, não, não. E aí eles escolhem o Zach Martin e tal, mas ele na empolgação de fazer o splash, um cara do Texas e tal, ele ia escolher o Johnny Manziel. Então, por aí, esse tipo de coisa acontece sim, tá? Não chega muito pra gente, mas É. de vez em quando uma outra história vaza. O Jerry Jones é muito emblemático, como você disse, né? 2 anos atrás, se não me engano, ele chegou pro Mike McCarthy e tirou o play calling dele, né? Então o cara tem uma microgerência muito grande, né? Ele é um exemplo muito Ele, grande de centralizador, né? ele é o general manager do time, né? Manda e desmanda no Dallas Cowboys e ele não faz questão nenhuma de não deixar isso claro. Ele deixa muito claro que é ele que manda no Dallas Cowboys e tal. E é uma das figuras mais engraçadas da NFL, né? Tem um vídeo do Senior Bowl, ele fumando um É. cigarro assim no meio do campo, o Tanner Morgan lançando uma bola e ele falando: esse cara é muito ruim, esse cara é uma máquina de turnovers. Tipo, ele tá a 5 metros do cara. Aí o Tanner Morgan lança uma interceptação aí, ele viu? Vocês estão vendo? É. Esse aí tem um ego maior do que o estádio lá de Dallas, É verdade. provavelmente. E o bolso também. O bolso também, que é muito importante para um dono, né? Davis, entrando na reta final aqui do nosso vídeo, mais 2 perguntinhas aí para a gente matar esse assunto dos owners, né? Vamos entrar um pouquinho em Denver Broncos, né? Vamos falar aí para o nosso público de Denver específico. Quão impactante, né, você acha aí esses anos que nós tivemos com o dono ausente, né, após o falecimento aí do Pat Bowlen, né? Qual o impacto de não ter um dono aí, Denver Broncos perante liga, né? Cara, eu acho que a gente perdeu um pouco de representatividade e principalmente nós perdemos uma linha, sabe? De cobrança, de ser uma franquia que as coisas não param de andar. Um exemplo claro disso é quando a gente demitiu me fugiu o nome dele, John Fox, tá? Uhum. Essa decisão veio de cima, ela não veio só do John Elway, ela veio de cima. Demitam o John Fox, precisamos de um treinador que possa nos levar ao Super Bowl. E é isso que a gente perdeu nesses 2 últimos anos. Faltou poder de decisão. O cachorro que tem vários donos morre de fome, sabe? Então, em alguns momentos, houve uma complacência muito grande dentro do Denver Broncos, que se o Pat Bowlen fosse vivo, não aconteceria, sabe? Essa nossa questão do quarterback não resolvida, possivelmente estaria resolvida já. Eu vou te ser bem honesto, eu não sei se o George Paton teria passado tanto o Justin Fields como o Mac Jones, quem ele preferisse, na temporada passada, porque o Vic Fangio não queria ir para o ano dele com um quarterback calouro. Uhum. Se o Pat Bowlen tivesse vivo, talvez a situação tivesse resolvido de outra forma. Ou talvez até tivesse resolvido, como você disse, né, antes, né? Então, Talvez antes e tal. não estaríamos nesse ponto, né? Ou Exatamente. talvez não tivéssemos tido tantos anos de John Elway também como general manager, né? Talvez a derrocada dele fosse mais curta, né? Fosse Não mais fosse aí curta. O John 5 anos, né? Elway, o John Elway ia até o Super Bowl, excelente, depois do Super Bowl, uma derrocada absurda, né? E sobreviveu muitos anos, aí 2, 3 anos, por conta do histórico pré-Super Bowl. Você que é um fã de Denver aí há muito mais tempo do que eu e do que a grande maioria do nosso público aí, conta pra gente um pouquinho como que era, né? O Pat Bowlen, como que era o estilo de owner dele, um pouco da magnitude que ele teve, que foi um dono, né? Extremamente importante porque a NFL entrega hoje em termos de liga para o mundo, né? Sem dúvida nenhuma, né? O Pat Bowlen é um cara que teve uma história dentro da NFL, é um cara que é primordial, você não tem como contar a história da NFL sem falar dele, né? Um dos donos mais participativos dentro das franquias, mas sempre um bom gestor, sempre deu liberdade para que seus comandados trabalhassem, tá? Nunca foi um treinador de ficar, um dono de ficar toda hora ingerindo no campo, esse tipo de coisa, mas é um cara que cobrava resultado, acreditava no planejamento que ele era apresentado, confiava, mas cobrava os resultados, tá? Cobrava os resultados e não era um cara passivo,
dentro de campo, assim, mas a gente ficou 20 anos sem ganhar o Super Bowl. Não é isso que eu tô falando, eu não tô falando só sobre ganhar Super Bowl. Não aceitar que as coisas fiquem na mediocridade, tá? Então, quando o Denver teve esses problemas, ele não hesitou. A saída do Mike Shanahan passar muito pelo Pat Bowlen, apesar deles serem extremamente amigos, mas chegou num ponto em que ele entendeu que o melhor para a franquia era o Shanahan ir embora e por aí vai. Então, eu acho que era um estilo de gestão daquele, ok, eu lhe dou liberdade para fazer o que você está me dizendo que vai dar certo, mas saiba que eu vou lhe cobrar por isso. Toda decisão tem uma consequência, né? Confio em você, mas não apresentou resultado comigo, é preto no branco, né? Ele parecia ser um cara bem direto, né? Bem centrado. E construiu a tão famosa e tão falada cultura vencedora que nós ainda vemos eu pelo menos enxergo ali no resquício, né? Embora a gente esteja vindo numa sequência muito ruim aí, mas ainda existe esse resquício, esse fogo vitorioso lá em Denver, né? Uma cultura que não é fácil de construir, né, Davis? Não é fácil de construir. A cultura, ela envolve a comunidade de Denver. O Pat Bowlen tem isso. Ele trouxe a comunidade de Denver. Essa cidade, o estado ama o time, a cidade ama o time. Quando o time está mal, a cidade protesta. A gente lembra quando o Vance Joseph estava já na fase final dele, com os prédios, as casas com Fire VJ, né? Isso você não vê em Miami, cara. Não. Sabe? Tipo, você não vê em algumas outras, e com todo respeito ao Miami Dolphins, uma franquia enorme, tá? Mas eu quero dizer a comunidade. Então, a comunidade Denver Broncos, o Denver Broncos é uma parte muito importante da comunidade de Denver e do Colorado. Exatamente. Eu tive o prazer de passar por lá e realmente a cidade de Denver, o estado do Colorado, respira todas as suas franquias ali, algumas mais, outras menos, mas você vê as cores de todas ali muito bem representadas. Galera, era isso na primeira proposta. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like aí no vídeo, deixe também seu comentário. Davis, muito obrigado pela participação. Te vejo no próximo vídeo para a gente continuar a nossa série aqui, Além do Campo, estreando hoje no nosso canal Maior Brasil no YouTube. Obrigado, Davis. Valeu, André, é um prazer. Nos vemos em breve. Valeu e tchau. Valeu.